Nós vamos trazer agora atualizações sobre o concurso público da Prefeitura de Piranhas, que foi realizado no ano de 2024. Segura aí, Emílio Oliveira, daqui a pouco a gente põe a imagem da matéria, porque eu quero contextualizar, né, a situação. Para quem não acompanha tanto, não está tão atento ao concurso público, né, uma série de questões vem envolvendo o concurso público aqui da Prefeitura de Piranhas, repito, realizado no ano passado. Há processo no TCM, há uma movimentação no Ministério Público, há movimentação no Poder Judiciário. O que nós vamos falar agora é especificamente sobre uma ação envolvendo o decreto editado e publicado pelo prefeito de Piranhas, professor Fábio Lacerre, que anulou o concurso público realizado agora recentemente. Esse decreto foi publicado não tem tanto tempo assim, a gente noticiou aqui no jornal, noticiou o posicionamento dos aprovados no concurso, aprovados esses, alguns deles que entraram com pedido de liminar, né, uma ação ali em caráter de urgência, com o objetivo de suspender os efeitos do decreto. E saiu uma decisão. Põe na tela aí, Emílio Oliveira, essa matéria está no Correio Goiano, uma matéria bem completa, né? Eu escrevi essa matéria para o Correio Goiano ainda no feriado, matéria falando de uma decisão da Justiça, especificamente aqui da comarca de Piranhas, que trata a decisão essa, que trata sobre o pedido desses aprovados no concurso. Eles pediam a suspensão dos efeitos do decreto e o magistrado aqui de Piranhas concedeu de maneira parcial esse pedido, essa medida liminar. É a Vara das Fazendas Públicas aqui da comarca de Piranhas que decidiu, no feriado, dia 1º de maio, suspender parcialmente os efeitos do decreto municipal número 130/2025, especificamente os artigos 1º e 2º, que tratam da anulação integral e da devolução dos valores das inscrições do concurso público realizado pela Prefeitura de Piranhas no ano de 2024. A decisão foi proferida pelo juiz substituto, doutor Renato Prado da Silva, que, diante das alegações de ambas as partes, entendeu que a Prefeitura Municipal de Piranhas poderá optar apenas pela suspensão temporária do certame até a conclusão das investigações sobre as supostas irregularidades apontadas pela gestão do prefeito professor Fábio Lacerre. Essa ação, eu repito, que pede a concessão de tutela de urgência, foi movida por candidatos aprovados. A gente conversou hoje pela manhã com a advogada desses aprovados, a doutora Stephanie Barcelos. Volta para mim aqui, produção, para explicar o contexto. O juiz, nessa decisão, a gente não vai ficar lendo aqui juridicês, trazer um resumo. Se você quiser acessar a íntegra da decisão, tá lá no Correio Goiano, tem a matéria bem completa, tem um link para a decisão. O que o juiz decidiu? Vamos lá antes. O prefeito de Piranhas editou um decreto e publicou, dizendo o seguinte: o concurso está anulado integralmente e nós vamos abrir um processo administrativo para investigar a contratação da empresa, as ações da empresa durante o concurso. O resumo foi esse, né? O decreto, resumidamente falando, ele anulou o concurso e determinou a abertura de investigações internas para apurar a situação. O que o juiz, no último dia 1º, o juiz doutor Renato, ele decidiu? O decreto está suspenso parcialmente, os efeitos do decreto. Qual parte que está suspensa? A anulação integral. E, ao mesmo tempo, ele disse, olha, o prefeito não pode anular, mas ele pode suspender, abrir ali um processo administrativo para realizar as investigações das supostas irregularidades apontadas por ele e o concurso pode ficar suspenso até esse momento. Essa foi até o momento da conclusão das investigações. Essa foi, em resumo, é claro, estou sendo bem resumido aqui, a decisão do magistrado da comarca de Piranhas. E sobre esse assunto, eu conversei com os dois lados envolvidos. Conversei com a doutora Stephanie Barcelos, ela que é advogada dos aprovados, e também com o doutor Rubens Fernando, ele que é assessor jurídico da Prefeitura. Vamos ouvir primeiro o que disse a doutora Stephanie, que está em viagem, mas mesmo assim conversou com a gente via mensagens. Vamos acompanhar. Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes da Rádio Satélite FM. Estou aqui para dar uma explicação de como que está o concurso
porque na semana passada, no feriado, no dia 1º, saiu uma decisão do juiz de Piranhas, doutor Renato, do juiz da Vara da Fazenda Pública, no qual ele concedia uma liminar aos candidatos. Qual foi o pedido desses candidatos? Foi um pedido de ação anulatória de ato administrativo com a tutela de urgência, que é o pedido liminar. Como é de conhecimento de toda a sociedade piranhense, o prefeito baixou um decreto no qual ele anulava integralmente o concurso sob a alegação de irregularidade. Ajuizamos essa ação pedindo, num primeiro momento, a suspensão dos efeitos do decreto e, no mérito, né, na fase da sentença, a anulação do decreto que anulou o concurso. Quais foram as alegações dos concursados, dos candidatos? De que não respeitou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e que não há irregularidades tanto na contratação da banca, tanto no momento da aplicação da prova. Todas as irregularidades apontadas pelo município perante aquele decreto, o 130 de 2025, não tem nenhuma prova concreta da irregularidade, e tanto é que o próprio Ministério Público, em um parecer, entendeu que não havia nenhuma irregularidade que fosse insanável e que levasse à anulação total do concurso, salvo no caso de um único cargo, que é o do agente de manutenção escolar, no qual foi orientado que anulasse a prova e aplicasse outra, somente nesse cargo. Portanto, o juiz atendeu o pedido dos candidatos. Em um primeiro momento, suspendeu-se os efeitos desse decreto. Portanto, o concurso volta a ter a validade, e o juiz falou, caso o prefeito queira, e aí é uma opção dele, ele pode fazer uma abertura de um processo administrativo para que apure essas irregularidades que ele está falando que existe. Porém, para que aconteça o processo administrativo, não basta apontar de forma genérica essa irregularidade, ele tem que realmente ter provas. E aí vai ter todo um processo administrativo com ampla defesa e contraditório, e enquanto isso o processo judicial vai ter o seu segmento normal. E enquanto isso também estamos aguardando a análise do Tribunal de Contas dos municípios acerca dessas irregularidades que foram apontadas lá naquele órgão de fiscalização. Então, Jota, qual vai ser o procedimento agora? Como eu disse, o prefeito ele tem essa opção de dar abertura ao processo administrativo, ele não é obrigado. E se ele fizer a abertura do processo administrativo, ele vai ter que garantir tanto aos candidatos quanto à empresa a ampla defesa e o contraditório, vai seguir todo um devido processo legal, e depois o resultado será encaminhado ao Poder Judiciário para análise, nesse processo que já existe. E perante a Justiça, né, vai ter todo um trâmite agora de um processo, por óbvio, dessa decisão que acatou o pedido aí que nós fizemos de suspensão do decreto, poderá haver um recurso, caberá um recurso, e aí esse recurso é um agravo de instrumento, ele vai proceder de forma separada no Tribunal de Justiça. E junto ao Tribunal de Contas, a gente está aqui aguardando, né, uma análise, e agora verificar quais são os próximos passos, né, com bastante paciência, com bastante cautela, calma. O
O juiz ainda não determinou homologação, até porque a homologação está pendente de análise no Tribunal de Contas, e o prefeito, nesse momento, a não ser que haja uma mudança, uma reforma dessa decisão liminar, ele não poderá praticar nenhum outro ato perante a um novo concurso. Então, um novo concurso fica totalmente suspenso por hora. Então, são essas as informações. Os assessores jurídicos dos candidatos, os advogados, nós estávamos calmos e conscientes de que a justiça faria o seu papel de acatar o nosso pedido, porque demonstramos com provas no processo judicial de que não houve, até o presente momento, nenhuma irregularidade comprovada. E logo depois da decisão, hoje pela manhã ainda, do juiz Dr. Renato, que suspendeu os efeitos de parte do decreto do prefeito professor Fábio Lacerre, nós conversamos com o assessor jurídico da Prefeitura de Piranhas, Dr. Rubens Fernando. Ele falou sobre os motivos que levaram à edição e publicação do decreto de anulação e também trouxe importantes informações. Segundo ele, ainda hoje a Prefeitura de Piranhas suspenderá o concurso público com base na decisão do magistrado e também já há uma convocação para licitação, para a contratação de uma empresa para a realização de um novo concurso público. Falas do assessor jurídico da Prefeitura, mas vamos acompanhar o que ele disse na íntegra. Bom dia, Jota, e bom dia a toda a população de Piranhas. Obrigado pelo espaço que você concede aí, generosamente, à administração pública. Não é? Jota, o motivo do decreto de anulação do concurso público 001/2024 se deu após inúmeras reuniões com a promotora de justiça, não é? Que ela nos facultou uma dúplice possibilidade, ou de prosseguir aquele concurso, apesar das nossas ressalvas, ou anular o certame e, para cumprir um termo de ajustamento de conduta que o município, via do gestor anterior, assinou com o Ministério Público, nós fizéssemos o concurso público, porque é óbvio, a forma mais certa e adequada de entrada no serviço público, de acordo com o artigo 37 da Constituição, é o concurso público. E o prefeito Fábio, assim, também entende. Todavia, a objeção da administração é pela ausência de licitude do certame, ou seja, do concurso público feito aí no ano passado. Por outro lado, nós também tivemos essas objeções a dizer. Por exemplo, o próprio TCM, ele deixou claro que não era para homologar o concurso até a análise final do edital. Havia e há uma ação popular questionando o concurso na Justiça de Piranhas. Há também uma questão relevante de que lá no TCM, o Ministério Público de Contas, por intermédio do Dr. Regis, e a Secretaria de Atos de Pessoal também indicaram pela nulidade do concurso e, consequentemente, pelo feitio de um outro concurso num prazo rápido pelo prefeito municipal, certo? Também levamos em consideração o elevado número de denúncias feitas por candidatos ao Ministério Público. Isso nos foi narrado pela própria doutora promotora, que ela recebeu várias denúncias nesse sentido. Também tivemos acesso a uma série de irregularidades, tais como, não é? Pessoas que passaram para determinado cargo com nota de matemática sem que existisse a prova de matemática, não é? Também nos preocupamos com algumas coincidências que tiveram no resultado do concurso. A aprovação da esposa do prefeito, da cunhada do prefeito, aprovação de parentes de outros gestores,
né? Aprovação de secretários, aprovação de controlador interno, de parentes de secretários e controlador interno, nos preocupou. Não podemos aqui fazer uma acusação leviana, mas, convenhamos, há uma extrema coincidência de plano, não é? Outra questão é que a empresa que fez o concurso tem questões seríssimas de anulação de outros concursos, como foi anulado o concurso de Crixás, como foi anulado o concurso de Alto Horizonte e de Leopoldo de Bulhões, levando uma série de questões que nos levam dúvidas com relação à capacidade técnica da empresa. E o que é pior, a empresa não foi contratada numa licitação normal, num pregão, não, ela foi contratada por dispensa de licitação. Ou seja, o prefeito escolheu a empresa, porque na dispensa não há concorrência, diferentemente do que será feito no novo concurso, onde teremos um pregão por técnica e preço. E, por fim, um dos motivos da anulação são as súmulas 346 e 473 do STF, que dá ao prefeito o que nós chamamos de poder de autotutela. O que é isso? O prefeito tem poder de corrigir os atos de administração à sua conveniência e em busca da legalidade a qualquer hora. Então, com base nessas súmulas, a 346 e a 473 do Supremo, também foi feita a anulação do concurso. Essas questões acabam sendo relevantes para que nós tenhamos feito o concurso, temos feito a anulação do concurso via do decreto 130/2025. Com relação à decisão do magistrado, do juiz de Piranhas, a quem nós rendemos o máximo respeito sempre, pelo seu notório saber jurídico, né? Pela sua compreensão jurídica, que são inquestionáveis, é que, primeiro, né, ele deu parcial deferimento à liminar. A verdade, liminar buscava o quê? Anular o decreto 130. O juiz, ele anulou em parte o decreto 130, não é? Primeiro, o artigo 1º, que é talvez o artigo mais importante, né, que dava nulidade geral do certame. Mas manteve os demais artigos do 3º para frente. Trocando em miúdos, né? O juiz, ele retira a nulidade do concurso 001/2024, mas faculta ao prefeito municipal suspender o concurso via de processo administrativo. Ou seja, o prefeito pode fazer uma suspensão cautelar do processo. Essa suspensão fica valendo enquanto o processo administrativo apura todas essas ilegalidades que eu relacionei na pergunta anterior que você fez. Então, em primeiro lugar, né, isso já está sendo feito hoje. O prefeito hoje já está baixando o decreto, suspendendo esse concurso 001/2024. Na prática, houve uma transferência de autonomia decisória do Poder Judiciário para a esfera administrativa. E teremos uma posição final do concurso, agora que já estará suspenso no dia de hoje, quando esse processo administrativo findar, ele que será analisado por uma comissão feita por 3 servidores efetivos da Prefeitura Municipal. Esta é uma questão relevante. O prefeito Fábio analisa se agravará da decisão, porque nos parece uma decisão bastante conveniente ao poder público, né? E essa decisão também retira até mesmo a capacidade de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, porque o TCM, que é composto por um quadro técnico espetacular e conselheiros de altíssimo conhecimento jurídico e técnico, é um órgão administrativo. Então, as decisões do TCM só podem ser cassadas por decisões judiciais, né? Senão, nós temos que nos curvar. Mas, como a decisão judicial já saiu, não é? Evidentemente, a decisão judicial sobreporá a qualquer decisão da Corte de Contas, e não obstante o respeito absoluto que tenhamos pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Uma informação relevante que nós temos que considerar é que nós fizemos para o concurso que agora será feito em Piranhas,
cujo edital já está publicado para a contratação da empresa por técnica e preço, é que o professor Fábio fez questão de fazer um impacto financeiro do concurso. É evidente que um prefeito, no final do mandato, né, fazendo um concurso, ele não tem preocupação, principalmente se o prefeito perdeu a eleição, né? Ele não tem preocupação com as finanças públicas. Agora, o prefeito atual tem que saber até onde, quanto, qual o impacto no 54% de complemento da folha, qual o impacto no IPAZI, qual o impacto na receita corrente líquida, e tudo isso foi feito. Esse levantamento foi feito pelo professor Fábio. Por isso, o novo edital excluiu vários cargos que haviam nesse concurso que estamos guerreando, né? Trazendo agora apenas os cargos que são realmente essenciais. Inclusive, nós analisamos com a promotora de justiça, numa reunião, cargo, porque iríamos, e aqueles que ela entendeu que são imprescindíveis, nós, obviamente, acatamos a sugestão, por reconhecermos do grande conhecimento que a doutora Amanda tem de administração pública e dos direitos dos nossos munícipes, tá? Então, é muito importante observar isso, a responsabilidade fiscal no concurso. Damos conta de pagar? Quantos? Como? Com qual comprometimento? E esse estudo foi feito pela atual administração. Então aí está, esses são os posicionamentos dos dois advogados envolvidos. Ouvimos primeiro a doutora Stephanie Barcelos, ela que está na defesa dos aprovados no concurso, dando seu posicionamento em relação a isso. E ouvimos também o doutor Rubens Fernando, ele que é assessor jurídico da Prefeitura de Piranhas. Em resumo, o que aconteceu então para que haja um entendimento aí de acordo com as informações repassadas. O prefeito editou o decreto anulando e determinando investigações sobre conduta da empresa e outras questões. Decisão judicial agora do dia 1º suspendeu os efeitos de parte do decreto. Na parte que anulava o concurso, o juiz disse, estou sendo aqui bem resumido, tá, pessoal? Com todo respeito aí à decisão do juiz, só para a gente resumir e entender qual é a situação atual do concurso. O juiz disse, anular não pode. O prefeito pode suspender, embasando, é claro, a sua decisão, e pode, inclusive, abrir um processo administrativo para apurar as supostas irregularidades. E o concurso poderá, isso segundo a Justiça, ficar suspenso até o final dessas apurações. O que o advogado da Prefeitura, o assessor jurídico da Prefeitura disse agora? No dia de hoje, a Prefeitura deve suspender o concurso com base na decisão da Justiça e abrir também esse processo administrativo. Aí não ficou claro se ele já está aberto ou se ainda irá abrir, mas a decisão é essa, né? O concurso será suspenso hoje, de acordo com o assessor jurídico. E outra informação relevante, a Prefeitura já iniciou o processo para a contratação de empresa especializada para a realização de um novo concurso. Quando eu ouvi isso do assessor jurídico, fui consultar e realmente há um edital chamando para uma licitação no mês de junho. A gente buscou, isso é público, né? A gente não teve tempo hábil para colocar uma arte aqui na tela para quem está acompanhando pelo YouTube, mas há o chamamento para uma licitação no mês de junho para a contratação desta empresa. É o que há no momento. Nós estamos acompanhando todo esse processo desde o começo. Quem acompanha o jornal aqui diariamente sabe, a gente traz todas as informações de todos os lados, né? Tanto dos aprovados do concurso, tanto também da Prefeitura de Piranhas, dessa gestão agora, que optou, né, por anular o concurso, agora suspender, de acordo com a assessoria jurídica, após a decisão judicial. O atual prefeito entende, isso é o atual prefeito que entende que há aí fortes indícios de irregularidade. Já por parte dos aprovados no concurso, eles defendem que não, que foi tudo correto, e a gente vem ouvindo todos e trazendo todas as decisões judiciais nesse sentido, né? Tanto favoráveis aos aprovados no concurso, tanto também as decisões do Poder Executivo,
todas as movimentações envolvendo o Ministério Público, envolvendo o TCM, envolvendo o próprio Poder Judiciário. Então fique aqui com a gente, nós vamos continuar acompanhando esse caso, passo a passo, e trazendo informações para você aqui no jornal A Voz do Povo. Sempre, repito, com espaço aberto para todos os lados dessa situação complicada, né? O Poder Executivo acreditando que não houve lisura, já aquelas pessoas que passaram no concurso foram aprovadas, né? Nessa angústia, nessa vontade, né? de ter a sua convocação colocada aí, publicada, concurso que ainda não foi homologado, ainda tem etapas a serem cumpridas. Então há os dois lados aí dessa situação que a gente vai ouvindo a todos aqui no jornal sempre. Qualquer novidade a gente traz aqui no jornal em breve, tá?